E aí pessoal, eu sou Breno Saad e começa agora o Solta o Som com muita música e um bate-papo incrível. No programa de hoje temos uma artista independente que acredita na música como uma ferramenta de cura individual e coletiva, Luísa Boê, que lançou seu segundo disco Amanheci, mas já é conhecida nossa por aqui com seus clipes Concha e Vitória. Eu tô num casulo prestes a se romper, no caminho de quem quer ser mais que ter. Eu vou dobrar ali, eu vou ficar aqui, eu vou me deixar ir. Ainda ninguém viu, ainda ninguém vê. Luísa Boê é uma cantora e compositora mineira capixaba, nascida em Lajinha, Minas Gerais, mas se cresceu aqui em Vitória. Começou no caminho artístico desde a infância, iniciando estudos de dança aos 5 anos, teclado aos 8, canto popular aos 15 e violão aos 17. E desde então não parou mais. Em 2018, lançou seu primeiro disco intitulado Luísa Boê. E em 2021 trouxe o disco Amanheci. Olá, eu sou Luísa Boê, sou cantora e compositora capixaba. Eu escrevia poesia, assim, escrevo ainda, mas comecei a escrever com 7 anos. E num dado momento, eu fui fazer aula de canto na EMT. Eu comecei primeiro tocando teclado quando eu tinha 8 anos e foi muito legal. Mas quando eu comecei a fazer aula de canto, assim, eu me senti uma diva ali naquela apresentação. E eu tive muita clareza, assim, é isso que eu quero. Só que ao mesmo tempo, tem aquela coisa, né, vestibular, aquela pressão, aquela ideia de que, nossa, ser artista não é um plano A, né? Então, eu fui fazer primeiro comunicação na UFES, fui estudar jornalismo. Aí fiz um ano, aí depois mudei para relações internacionais. E nesse momento, assim, de estar me formando ali, trabalhei um tempo com direitos humanos no Rio, eu entendi que, assim, ou eu bancava aquele sonho de criança e ia ver qual é, né? Eu já tinha muitas composições, melodia que eu compunha ali no violão. Eu comecei a aprender violão autodidata mesmo, assim, com os 17 anos. E aí foi quando eu comecei a compor mesmo. E eu falei, eu acho que ou eu vou tentar ou eu vou morrer com aquela dúvida. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse gravado minhas músicas? Nisso eu já tinha tocado em alguns barzinhos aqui em Vitória, eu fiz intercâmbio na Alemanha e fiz uma apresentação lá. Então, eu fazia isso de forma esporádica. Mas com 25 anos eu falei, não, isso é meu sonho e eu vou formar uma banda, quero ver qual vai ser. E aí eu pus um cartaz numa faculdade de música, a Unirio, dizendo, procuro baixista, baterista, guitarrista, com tais influências. Eu coloquei Chico César, Tom Zé, Caetano, Gal, Céu, Bethânia, Otto. E no dia seguinte me ligou um guitarrista, que aí chamou um amigo, que chamou outro amigo, e assim eu formei minha primeira banda. E aí a gente foi, né, começou a ensaiar e arranjar as músicas para eu gravar meu primeiro disco. E aí eu fui fazendo shows e abrindo, assim, né, os caminhos para trabalhar, assim, né, viver da música profissionalmente. E aí, num dado momento, eu senti em 2019, assim, que eu ia focar mesmo na música e sair, né, desse outro universo de direitos humanos, né, um universo que é um fazer político diferente. Eu acredito que música também é política, mas é de uma outra forma. E fui entrar mesmo, assim, nesse caminho. Aí agora eu já gravei no total 2 discos, um EP, 2 singles. E esse ano ainda tenho, né, mais muita coisa para gravar. Muitos shows já fiz, ainda quero fazer mais. Então, sinto que eu estou começando. O meu processo criativo, ele é muito um fluxo vivo, assim. Eu sinto que quanto mais eu estudo, quanto mais eu sento no violão, quanto mais eu trabalho a minha voz, quanto mais eu ouço música, isso vai me dando um repertório maior para que a minha criatividade tenha mais escopo criativo. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, mais aberta eu tô para criar de outras formas. Só que o meu processo, ele é muito subjetivo, assim. Tem hora que eu tô escrevendo
no diário, e aí eu sinto que aquilo pode virar uma música. Tem hora que eu tô com violão e aí eu sinto que isso é uma harmonia e eu começo a cantarolar uma melodia. Mas já aconteceram coisas curiosas. Então eu tenho, por exemplo, Terra, Fogo, Vulcão, é uma música que eu compus ela indo para o supermercado. Eu comecei a cantarolar essa letra. Vou te ser bem sincera, meu amor é de terra, firme chão para caminhar. E aí, quando eu voltei do mercado, eu tinha a música inteira, e aí eu fui pro violão para ver a harmonia. Aí tem Purpurina Cósmica, que é uma música que foi a rapa do tacho do meu último disco, que é Amanheci. Eu escrevo páginas matinais, né? Todo dia eu acordo e escrevo 3 páginas. E aí, numa das páginas matinais, antes de ir pro estúdio gravar o disco, veio a letra de Purpurina Cósmica, e aí com a melodia, e aí eu já, no mesmo dia que eu compus, eu gravei. E aí tem músicas como, por exemplo, Cucum, que é essa música que eu contei um trechinho pra vocês. Cucum é uma música que eu sempre senti a ideia de que eu tava num casulo que ia se romper, né? Que é como se todo esse processo de me afirmar artista, me afirmar compositora, cantora, né? Viver isso, colocar isso no mundo, é como se eu estivesse vivendo num casulo e depois eu ia ser uma borboleta que ia voar e ia espalhar essas canções. E aí eu tinha esse conceito, até que, num dado momento, essa música veio, assim. E isso pode acontecer dentro de casa, com um instrumento na mão, pode acontecer indo dormir, vem uma melodia, eu gravo um áudio. Então, eu sinto que é um processo vivo. É assim, não tem hora para acontecer, não tem lugar para acontecer. E eu busco estar sempre atenta e gravando as ideias que vêm, porque tudo eu acho que é matéria de alguma coisa. Amanheci é um disco que foi criado, produzido, lançado na pandemia. E ele foi o trabalho mais pop que eu já fiz até hoje, assim. Foi quando, né, na pandemia, presa em casa, com tudo que a gente já sabe, eu me conectei com o meu teclado, que foi o instrumento que eu ganhei com 8 anos de idade. E literalmente o teclado. E ele tinha vários timbres, assim. E eu comecei a explorar aqueles timbres e senti que eu queria fazer um trabalho com um sintetizador, assim. Que eu queria trabalhar com essas camadas de som que eu ainda não tinha feito. Tanto no Terra Mar quanto no Luísa Boé, né, que é o primeiro disco. E esse disco, ao mesmo tempo, eu sentia que eu queria que ele tivesse uma força percussiva, que eu acho que, né, a música brasileira é muito por causa da música afro-brasileira, muito por causa da percussão. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, de ter no meu trabalho. Então, foi um disco que foi basicamente sintetizador e percussão. Nisso sonoramente, né? E aí, quando foi para a mensagem, assim, para a ideia do disco, o amanhecer surgiu de uma frase que eu ouvi de um professor, né, de autoconhecimento, que é: a hora mais escura é exatamente aquela que antecede o nascer do sol. Então, assim, depois do momento mais difícil, depois do momento mais escuro, é quando chega a luz, é quando chega a alegria. E eu sinto que essa pandemia também foi um pouco sobre isso, assim, né? E é um disco que tem letras muito solares, com mensagens muito de imaginar mesmo, assim, uma vida em que os dias são azuis, né? Depois desses grandes dias nublados que a gente viveu, né? Então, a música Azul, né? Ela fala sobre: abram-se os caminhos na avenida, que hoje eu acordei decidida a deixar as lamentações, devolvo o que não é meu e ando leve. Se a tormenta não for breve, me firmo nos olhos dos furacões. E aí o refrão, né? É azul, o dia amanheceu azul. Então eu sinto que é sobre um amanhecer interno e ao mesmo tempo sobre um amanhecer no mundo. E é um disco que ficou muito, especialmente no clipe Azul, né? A proposta do clipe, a proposta estética é muito alinhada com 2 referências que eu amo muito, que uma é Mamma Mia, que é aquele musical com as músicas do ABBA e que eu sou apaixonada, e outro que é o trabalho da Yoko Ono, que ela é uma artista que tem um trabalho muito forte com o céu, uma relação grande com o céu, e que amanheci, né, sobre sol e estrelas e cometas e tudo que envolve o celestial. E também ela tem as instruções imaginativas, que é essa ideia de tipo, suba numa escada. Veja se você alcança o céu. Suba numa escada mais alta e veja se o céu ficou mais perto.
Então ela brinca com essa coisa da imaginação, que para ela veio num outro contexto, assim, de guerra, de crescer na guerra, e que era como entender que esse céu azul é a coisa que é comum entre todo mundo. E como é imaginar algo melhor, porque a imaginação, ela dá um esperançar, né, nesse sentido freiriano. E então o clipe, né, de Azul, ele tem muito céu, e aí tem uma escada como se estivesse subindo o céu, e também faz uma alusão a uma obra dela, que é uma escada que você sobe e pega uma lupa e tá escrito Sim. Foi gravado na sala da minha casa, com o recuo que tinha, que não era muito grande, e entendendo que, assim, a gente tá numa pandemia, a gente tá dentro de casa, então isso vai estar presente também nesse clipe, né? Não dá para querer criar uma realidade, assim, que não é possível ali. Mas, ao mesmo tempo, era sobre criar uma realidade de sonho, uma realidade lúdica, né? E aí as grandes referências, assim, foram tanto Mamma Mia, aquela coisa do figurino de paetê dos anos 70, bem disco e diva, assim, que é uma coisa que eu sinto que é um lado meu que eu ainda não tinha mostrado, sabe? Assim, esteticamente, isso não estava muito presente no meu trabalho. E foi muito gostoso o processo criativo. A Bettina Montemor, que é a diretora criativa, né, diretora de arte desse clipe, ela fez a lua, ela fez as nuvens. A gente comprou os tecidos no Mercado Livre, aí chegava tecido que a gente torcia para ser da cor que a gente queria, porque a gente não tinha como ver, e aí dava certo. Foi, assim, um processo muito gostoso, porque eu acredito que o processo também tem que ser bom. Então, não é só sobre você ter um fim ali, um clipe lindo, mas o processo de criação, ele tem que ser prazeroso. Então, eu sinto que todo mundo se divertiu muito, mesmo com todos os percalços de gravar na pandemia dentro de casa, mas todo mundo ficou muito orgulhoso desse trabalho. Abram-se os caminhos na avenida, que hoje acordei decidida a deixar as lamentações. Devolvo o que não é meu e ando leve. Se a tormenta não for breve, me firmo nos olhos dos furacões. Me desenrolo dessas ataduras e sei que o que me segura é meu coração farol. Por que levar a vida assim tão dura, se a hora mais escura é a que antecede o sol? Abre as portas e as janelas e deixo entrar o azul. O dia amanheceu azul. Azul. O dia amanheceu azul. Banho de mar com mamãe sereia e Iemanjá. E eu tenho a espada de São Jorge sempre a me acompanhar. Eu vou celebrar que o tom da minha vida solar nascem flores por onde eu caminho. Tem um ninho na luz do luar. Azul. O dia amanheceu azul. Azul. O dia amanheceu azul. Abram-se os caminhos na avenida, que hoje acordei decidida a deixar as lamentações. Devolvo o que não é meu e ando leve. Se a tormenta não for breve, me firmo nos olhos dos furacões. Me desenrolo dessas ataduras e sei que o que me segura é meu coração farol. Por que levar a vida assim tão dura, se a hora mais escura é a que antecede o
portas e as janelas e convido pra entrar. O azul, o dia amanheceu azul. Azul, o dia amanheceu azul. Banho de mar com mamãe sereia e Iemanjá. E eu tenho a espada de São Jorge sempre a me acompanhar. Eu vou celebrar que o tom da minha vida é solar. Nascem flores por onde eu caminho. Tem um ninho na luz do luar. Azul, o dia amanheceu azul. 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 Agora a gente vai para o intervalo bem rápido e a gente volta, porque tá demais o programa de hoje. Solta o som de volta e hoje a conversa por aqui é com a super artista Luísa Boé, que além de seu clipe azul lançou também O Melhor de Mim, que é super especial para ela e a gente vai saber o porquê agora, no segundo bloco. Eu cresci ouvindo muita música brasileira por causa da minha mãe. A gente ouvia muito aqueles discos Perfil que tinha muito nos anos 90, sabe? Então, Perfil do Caetano, Perfil da Adriana Calcanhoto. Teve aquele acústico MTV da Gal, que foi um disco que, assim, marcou muito a minha vida. Eu lembro de eu com 5, 6 anos, assim, ouvindo esse disco pela primeira vez, a cena exata, assim, na sala em Jardim da Penha. E quando eu fui ficando mais velha, eu fui me interessando também por artistas independentes. Então, eu gostava muito de ouvir a Cel e Manhana, uma artista que eu gosto muito. E agora, assim, hoje em dia, de artistas recentes, eu gosto muito do som que é feito aqui. Então, Rodrigo Novo, acho um super compositor. O pessoal do Choro Bebel, Afronta, o pessoal da Transe, né? A Fran e o Fê. Eu gosto muito do Jonathan Silva, que é um compositor capixaba, assim, que é poeta também. E aí, nisso, eu me conecto muito com poesia. Então, compositores que têm um lance, que escrevem poesia, me inspiram muito. Então, Chico César, Arnaldo Antunes, a própria Adriana, né? Ela deu até aula, acho que, de poesia e literatura, música brasileira em Coimbra. A Bethânia, muito forte. A Elisa Lucinda é uma poeta, assim, que eu amo e que eu sinto que poesia é algo que está muito presente, assim, no meu trabalho. Tanto porque eu sempre gostei de ler e escrever poesia. Eu gosto também de recitar nos shows. No meu Instagram, toda segunda, eu posto um vídeo recitando algum poema. E das minhas poetas favoritas, eu sinto, né, a Elisa, Alice Ruiz, Sofia de Mello, que é uma portuguesa que escreve muito sobre o mar, e eu tenho uma conexão muito forte com o mar. Hilda Hilst. Tem uma poeta polonesa que eu conheci há pouco tempo, que chama Wisława Jędrowska. Eu não sei se estou falando certo, mas que eu gosto muito também das poesias dela. Clarice Lispector, né, que não é necessariamente poesia, mas me inspira. Então, eu sinto que a palavra é um lugar muito forte para mim, assim. Eu acho que tem esse lugar meu Capricórnio, eu gosto de escrever, sempre, né, há muitos anos escrevo diário, então eu sinto que a palavra é uma coisa que me liberta, que me faz me enxergar. Mas também tenho gostado muito de ouvir música instrumental, assim, de uns tempos pra cá. Então, Hamilton de Holanda, Chiquinha Gonzaga. Eu tenho um pianista japonês, assim, que eu fiquei muito apaixonada,
que é Sakamoto. Quando eu tava dando entrevista, eu nunca lembro direito todos os nomes que eu quero falar. Aí eu penso, putz, devia ter falado daquela pessoa. Mas é isso, assim, eu sinto que também vai abrindo outros espaços, assim, para poder pensar harmonia de outras formas. E tem sido gostoso, assim, né? Quanto mais explorar gente nova, mais ter novas referências, novas inspirações. Pensar, nossa, e para esse lugar aqui eu não tinha pensado nisso antes, acho que agora vou seguir mais por esse caminho, sabe? Eu sinto que o meu trabalho, ele é muito conectado, o trabalho sonoro, com o trabalho visual. Então eu gosto muito de ter uma estética clara, porque eu acho que isso comunica, né? Então agora, por exemplo, o disco Amanheci, eu uso muitos emojis de sol e de estrelas, e todo o meu figurino nos shows tem estrelas e tem uma lua, e agora eu tô com vestido de sol e de lua. Então eu sinto que isso tem que estar presente para ajudar a pessoa que me ouve a entrar no universo. E isso acaba se refletindo nos clipes também, né? Como artista independente, eu tenho essa coisa limitada de que, né, os clipes, normalmente eu faço muita coisa na parceria, muita coisa com o que dá. Então, o clipe de Azul foi gravado na sala da minha casa, com a minha roommate, que é a diretora de arte. Eu tenho essa sorte de morar com pessoas maravilhosas e talentosas, que fez o cenário. E eu gosto muito de estar nesse processo criativo, assim, porque eu sinto que pode ser que eu, né, encontre em algum momento um diretor que queira agregar o olhar dele de uma outra forma para o meu trabalho, e que isso possa ser muito legal, mas eu gosto muito também de estar ali na concepção daquilo, até porque é minha cara que vai estar ali em jogo. Eu sinto também que eu sei muito o que eu quero, assim, as pessoas que trabalham comigo sabem disso, assim, eu tenho muita clareza do que eu quero, eu visualizo muitas coisas, então é sobre quem ali sente que está nessa sintonia, né, de trazer as suas ideias e as suas percepções de um jeito que esteja em sintonia com aquilo que eu já visualizei, para ser verdadeiro, porque senão eu sinto que às vezes fica uma coisa muito externa, e eu acho que a estética visual do artista, ela tem que florescer, ela tem que reverberar daquilo que o artista é internamente, né, e não ser algo que você meio que colou por fora e criou um personagem. Assim, a minha visão, eu acredito que para o meu trabalho faça mais sentido ser desse jeito. Sim, eu sinto que todos os elementos do céu, especialmente sol, lua, estrelas, estão muito fortes na identidade de Amanheci. Tanto porque eu sinto que esse disco, né, o elemento dele é ar e éter. Então, ele é um disco que a ontologia dele, né, ele é formado por esses elementos, né? Então, absolutamente todas as músicas do disco sempre tem alguma palavra referente a céu. Então, ou sol, pôr do sol, estrela, cometa, nuvem, lua. Então, isso está presente. E, ao mesmo tempo, na minha vida também espiritual, né? Essa conexão com o céu, com o astral. Sol, lua, estrela são astros e guias, assim, para mim. Então, foi uma coisa que, ao mesmo tempo que tem um lugar lúdico e estético, também tem um lugar muito profundo relacionado à minha espiritualidade. E de que é cantado isso em Fortaleza, né? Que é: novo tempo tá chegando e eu tô firmada no astral. Eu sou minha fortaleza, eu sou minha fortaleza. Então, sol, lua, estrela, né, tem essa imensidão, assim, que estão na minha vida e que também ganharam toda a parte visual e estética de Amanheci. O Melhor de Mim é uma música que algumas pessoas falam que é Mãe 2.0, porque é uma outra música que eu fiz para minha mãe. A música Mãe tá no Terra Mar, e em Amanheci tem essa música. E o processo de composição foi muito catártico, porque essa música é basicamente feita só de frases que a minha mãe dizia para mim quando eu era criança e frases que ela me diz hoje em dia. E eu cresci, né, sozinha com a minha mãe. Meu pai morreu, eu tinha 11 anos, mas eles sempre foram separados, então eu cresci só nós duas. E essas falas, assim, né? Bom dia, luz do dia. Lembra que hoje tem inglês. Você quer leite com ovo maltine, gemado ou ovo quente? Que eram as coisas que eu gostava de comer.
lembra do carnê do transporte. E essa coisa também muito frenética, assim, né? Porque como mãe solo, você, né, acumula todas as funções. E eu olhei para trás nisso e, ao mesmo tempo, eu olhei para o que minha mãe diz agora para mim, né? Então, eu vi um vestido lindo, mas eu já não sei se você vai gostar, sabe? E então foi muito lindo, assim, quando eu senti que eu falei, nossa, eu escuto a minha mãe desde sempre. E eu tô aqui criando essa música como se fosse ela cantando. E aí eu mandei áudio para ela me ligou aos prantos, assim, ela ficou muito emocionada. E eu sentia que o clipe não poderia ser outra coisa a não ser um grande compilado da minha infância, né? Dos meus momentos com a minha mãe, tudo que a minha mãe conseguiu, né? Sozinha. Minha mãe, ela veio de Minas com 14 anos e ela construiu a vida dela aqui. Minha avó tinha 6 filhos, era viúva. Minha mãe estudou de bolsa. E aí, assim, se tornou uma grande advogada e me proporcionou muitas coisas. Eu tive muitos privilégios de estudar em escolas excelentes, de poder viajar para a Disney quando era criança. Mas tudo foi minha mãe, assim, né? Então, é muito importante para mim poder honrar tudo que eu recebi da minha mãe. E esse clipe foi uma grande homenagem. Bom dia, luz do dia, vem tomar café. Lembra que hoje tem inglês e o Bibi já tá de pé. Leite com ovo maltine, gemada ou ovo quente. Vê se antes de sair não esquece de escovar os dentes. Aqui toma o carnê do transporte escolar. Não esquece do recibo e não vai se atrasar. Me desculpa a minha pressa, mas preciso ir trabalhar. Vê se lanche hoje mais tarde e me espera pra jantar. Hoje eu tenho audiência, por favor não vai ligar. Mas depois busco a Natasha e trago ela pra cá. Boa sorte na sua prova, sei que você vai fechar. Deixei uma vela acesa pra Nossa Senhora te iluminar. Te vejo hoje à noite, por favor me perdoe. Eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais calma. Eu queria companhia pra dar conta de fazer e ser a mãe que eu queria, que é o que você merecia. Mas eu sou só o melhor de mim e eu te dou o melhor de mim. Bom dia, minha filha, tudo bem aí em Sampa? Ai, às vezes dá saudade quando você era criança. Tudo em paz, graças a Deus, a Fifi já tá de pé. Tô aguando minhas plantas e passando meu café. Tô fazendo aula de inglês, tô querendo viajar. Ver se tiro umas férias, precisando descansar. Quando é que você vem tomar um banho de mar? Você tem tempo pra tudo, menos pra me visitar. Eu vi um vestido lindo, pensei comprar pra você. Mas eu já não sei seu gosto, acho melhor você escolher. Não esquece que eu te amo e não se esquece de mim. Manda foto da varanda e do seu pé de jasmim. Te ligo hoje à noite, às vezes penso tanto que eu queria ter mais tempo, eu queria ter mais calma. Eu queria companhia pra dar conta de fazer e ser a mãe que eu queria, que é o que você merecia. Mas eu sou só o melhor de mim e eu te dou o melhor de mim. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E eu também queria ter mais tempo, queria ter mais calma. Queria companhia pra dar conta de fazer e ser a filha
lindo! Também te adoro, filhinho. Gente, muito obrigada. Eu adorei muito bater esse papo. Obrigada, Ebram. Obrigada, Maurício, que está aí atrás das câmeras. Breno, que está apresentando. Eu estou vestida de Luísa Meirelles, que é uma estilista capixaba muito maravilhosa e que eu tenho a sorte de ser uma grande amiga. E quero convidar vocês a ouvirem meu trabalho, Luísa Boê, Luísa com Z, B-O-E, nas redes sociais, Spotify, Instagram, TikTok, meu site também, para quem gosta de ver aquelas coisas escritas, de ver um pouco de mídia, tem todo o acervo ali dos clipes. E obrigada por todo mundo que está me ouvindo, que está conhecendo meu trabalho agora. Se você não me conhecia antes e está me conhecendo agora, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Luísa Boê, espero te ver nos shows. Muito obrigado, Luísa. Bom demais essa conversa e conhecer essa artista incrível que você é e muito sucesso na sua caminhada. E agora, infelizmente, a gente chega ao fim do nosso programa de hoje. Mas se você quer aparecer aqui, é só ir lá no nosso site rtv.es.gov.br, clicar no banner do Sol de Som e se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa.